As 4 formas básicas das variedades de línguas. Bom, quando eu fui batizado no Espírito, né? Espírito Santo, como eu já disse, eu não sabia nada. Em 2001. E também, como ele até diz aqui, né? Nas anotações, só poderia orar no Espírito quando uma forte unção do Espírito Santo viesse sobre nós e nos levasse a quase gritar em línguas. Só que não é assim, não funciona dessa maneira, né? Pouco se tem ensinado nas igrejas sobre isso. Não existe conhecimento sobre essa operação do Espírito. Não se fala, não se estuda sobre isso. As operações do Espírito não podem ser compreendidas com a mente natural. Por exemplo, é um absurdo para a mente natural pensar que falar uma língua incompreensível para ela ou para a mente de alguma outra pessoa irá não somente edificá-la nas coisas de Deus e esclarecê-las, mas também a lançará no cumprimento do seu divino chamado. Para a mente natural é uma coisa doida. Tá falando e aí vai, pirou. Entende? Então, para o homem natural é impossível. E quando se sabia alguma coisa, pensava-se que era, né, sobre uma forte. Não! Eu posso orar em qualquer momento. Para minha edificação, eu oro qualquer lugar, qualquer hora. Sabe? Não tem porquê. Só quando eu estou mastigando ou falando, que eu não tenho condição. Eu sou tão habituada a orar em língua, que só tem que rir de mim. Às vezes eu tô vendo série, aí eu falo assim, Deus, não deixa eu deixar de orar não, porque aproveitar no tempo que eu tô ali vendo série, a minha mente tá ali, né, vendo a série. Mas o meu espírito pode estar orando, aproveitar o tempo, na verdade. Aí se acontece alguma coisa, eu me esqueço, eu me ligo, que eu tô orando ali, vê se pode. Que aquilo ali, gente, peraí, é só um filme, não tem nada a ver. Eu já me peguei assim, é até engraçado, né? Mas você pode orar em qualquer lugar. Agora, na igreja, no máximo, né, 2 ou 3, e que tenha intérprete, para que não vire bagunça. Ou então tem algumas igrejas, né, vamos fazer oração de busca, e aí, né, fazem um momento, né, de oração. A que eu presenciei foi uma que eu já citei aí, que eu saí de lá passando mal. Porque não foi exatamente... de repente começou, né, todo mundo falando, não tinha intérprete, virou uma bagunça. Meu pai de misericórdia. Então eu saí com dor de cabeça e saí com o pé machucado, que pisaram no meu pé. Nossa, eu saí de lá passando mal. Então, é muito complicado, né? O mover diferente sobrenatural das línguas. A 8ª operação de Deus, que não é muito compreendida. A palavra variedades significa simplesmente diferenças. Variedades são diferenças. Entretanto, o termo várias línguas e variedade de línguas nos diz que existem diferentes moveres sobrenaturais ou manifestações das línguas. A confusão sobre o assunto das línguas dentro da igreja é causada porque os crentes geralmente tentam impor o mesmo conjunto de regras para todas as operações ou manifestações das línguas. Esta é a causa da confusão em massa entre os crentes e o mau uso do uso dos dons do Espírito. Então, em vez de ser levado a Jesus, o mundo nem mesmo quer o que temos a oferecer. Embora muitas variedades de língua ocorram como um desejo do Espírito, as 4 manifestações estão descritas na palavra. Lá em 1 Coríntios 14:4 está: língua para edificação pessoal. Esta é a linguagem sobrenatural que o Espírito Santo ora através de nós e, de acordo com o nosso desejo, podemos usar desta oração, orando hora após hora. Isto é decorrência do batismo no Espírito Santo. Línguas para interpretação. 1 Coríntios 14:5.
Esta manifestação de línguas é normalmente apresentada numa assembleia, seguida pela interpretação da mesma pessoa ou de outra. Eu já interpretei a língua que eu falei mais de uma vez, algumas vezes, e já interpretaram o que eu estava falando. Linguagem com profundos gemidos para intercessão. Romanos 8, 26. Esta variedade de línguas capacita o crente a permanecer na brecha da sua própria vida, sua família, sua igreja, sua cidade, sua nação, etc. Deus pode usá-lo para interceder por alguém ou por alguma situação que é totalmente desconhecida. Às vezes, sentimos o desejo de orar por alguém e nem sabemos por quê. E depois Deus pode até nos revelar. Às vezes é por um livramento, uma proteção, alguma coisa nesse sentido. Então, é intercessão. Eu sempre oro, hoje mesmo eu orei. E vai vindo na minha mente, vai vindo, eu vou orando em língua, vou pensando nas pessoas, sabe? E eu vou orando. Não dá para citar o nome de todo mundo, porque é muita gente que pede oração. Então, eu tenho tantas pessoas que acessam o canal. Eu oro para aquelas pessoas, entrego, não vou falar nome por nome. Tenho os meus filhos na fé, que eu trabalhei na clínica, quase 8 anos, como psicanalista, e tenho contato com eles, oro por eles, pela clínica, logo oro tudo em língua, eu oro para todo mundo em língua, porque eu não sei a necessidade real de cada um. Quando eu sei, também não me preocupo em vamos dizer, eu sei, tem uma filha de uma amiga, uma irmã que está doente. Eu não oro, eu oro que Deus faça a perfeita vontade dela, mas que dê libertação, que dê salvação. E prefiro orar em língua porque eu não sei o plano de Deus para aquela vida. Às vezes eu peço a Deus para me revelar o plano, Tem uma determinada parenta minha que ela tá adoecida e Deus já me falou, eu orei, E eu perguntei para Deus. E ele me falou. Eu continuo orando, Essa pessoa eu sei. Mas mesmo assim eu vou orar em língua. Por quê? É a oração perfeita. Se eu tenho uma coisa perfeita que eu posso usar, por que eu vou usar uma coisa que não é perfeita? Sabe? Agora eu gosto muito da oração de Efésios, que está lá na carta aos Efésios. Essa oração aí, Senhor, abra os olhos, para que... Eu já orei essa oração várias vezes, eu não consegui decorar essa oração ainda, eu não sei por quê. Estou até procurando aqui, onde que está a oração. Está aqui a oração, na minha lousa, olha aqui. Ela pode ser apagada, é uma lousa. Peço a Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, que dê. Aí eu vou colocando os nomes, aí coloco o espírito de sabedoria, de revelação. Olha, quando eu peço que Deus dê alguém o espírito de sabedoria e revelação, o que eu estou pedindo? Que derrame o Espírito Santo sobre essa pessoa, no pleno conhecimento de Deus, para que os olhos do coração sejam iluminados, a fim de que conheça a esperança para a qual o Senhor chamou, as riquezas da gloriosa herança de Deus nos santos e a incomparável grandeza do seu poder. E é uma oração perfeita, porque eu estou pedindo o quê? A revelação de Deus para aquela pessoa. Que é oração, Eu faço essa oração, mas não deixo nunca de orar em línguas. Oro o tempo todo, sabe? Oro quando tô aqui preparando o estudo, tô orando em línguas e a minha mente tá lendo na minha língua normal, mas a minha boca tá lá, orando em línguas. Tô no supermercado, tô na fila do banco, onde quer que eu esteja. Tô boiando lá na praia, no mar, tô orando em línguas. Sabe, tô vendo série, tô orando em línguas. É o tempo todo. Porque, na verdade, eu não tenho muito tempo para parar e falar assim, eu vou orar tantas horas aqui parada. Não. Então, eu tenho o meu tempo de devocional, que eu vou ler, que eu vou alimentar. Hoje eu já li, eu tô no livro de Daniel. Já vi devocionais para hoje, recebo devocionais de amigos, procuro ler. Sempre tem alguma coisa bacana, porque a palavra de Deus nunca vem vazia. Sempre tem algo, sabe? E assim eu vou. Vamos lá. Línguas
como um sinal para o incrédulo. Está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22. Este é o fenômeno que aconteceu no dia de Pentecostes. Atos 2, 4 a 11. Isto ocorre quando o Espírito Santo transcende o intelecto e todas as barreiras de linguagem pela capacitação de um crente de pregar, ensinar ou testificar sobre Cristo em alguma língua dos homens da qual o crente não tenha conhecimento. Foi o que aconteceu lá em Pentecostes. Pessoas de várias nacionalidades, né? E as pessoas oravam e elas entendiam. E eu já vi muitos testemunhos sobre isso. Eu já orei, né? Uma amiga interpretou para as crianças da África, né? Eu comecei a orar, tava, né, orando, ela chegou e falou assim: você tá bem orando para as crianças da África? Eu, por mim mesma, tava ali orando, a minha mente estava orando outra coisa. e a língua, a oração do Espírito Santo, olha só, as crianças estavam precisando de oração e eu orei por elas. Que coisa mais linda, maravilhosa, é saber que nós vamos orar e Deus, na sabedoria, no amor dele, na misericórdia, ele vai encaminhar a nossa oração para onde ele quiser, para quem está precisando. É nós nos dispormos a orar. Por isso que eu peço sempre a Deus, não me deixe esquecer de orar. Porque o Senhor vai lançar essa oração para onde está precisando. O Senhor me deu. Então é uma responsabilidade usar esse dom para abençoar vidas. Amados, eu me confundi aqui. É porque eu estou trabalhando com 2 telefones diferentes. Eu não sei se eu pedi vocês, se eu me despedi, se eu pedi para compartilhar, para curtir, se eu orei com vocês, tá? Acredito que eu tenho orado, em nome de Jesus. Muito obrigada pela atenção de vocês, por acessarem o vídeo e compartilhar isso com aquele que precisa. E até o próximo vídeo. Como eu falei, pela ordem dos vídeos, você vai ver, né? Já gravei 5, numerei até o 5º. Depois eu parei de numerar por causa dos caracteres, né? Que a plataforma não permite que coloque um título muito longo. Mas eu posso pelo menos colocar um númerozinho, né? Se encontrar lá 6, 7, você vai saber na ordem, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.